Bom dia, meu nome é Felipe, eu sou aluno do Instituto Federal de Brasília e estou fazendo um trabalho de paradigma de programação do professor Fontes. Eu vou falar um pouco sobre a linguagem de programação Lisp e vou dar uma introduzida agora aqui sobre ela. Vou dar uma breve explicação do que é ela. O que é Lisp? Vamos abrir aqui. Para quem não sabe, pessoal, Lisp é uma linguagem de programação funcional. Ela foi inventada pelo J. McCarthy em 1959. Houve épocas em que muitos dialetos de Lisp. Hoje em dia, Lisp está estandardizado no padrão Common Lisp. Há aplicações de Lisp nos domínios do processamento simbólico e de conhecimento, em A, processamento numérico, MacLisp, e na confecção de programas muito difundidos como editores Emacs e CAD AutoCAD. Lisp é rodado em um ambiente interativo. Você entra com forms, conjuntos de expressões, e elas são avaliadas de uma só vez. Você também pode selecionar variáveis, chamar funções com argumentos, dados e definir suas próprias funções. CLisp está quase completamente de acordo com 99% com a definição de Common Lisp e inclui ainda CLOs, um dialeto Lisp orientado a objetos. Common Lisp é uma linguagem de programação funcional com usos convencionais e uma linguagem para inteligência artificial e também é interativo. Aqui tem um pequeno tutorialzinho da linguagem Lisp. Dentro da linguagem Lisp, elas abordam os símbolos, que um símbolo é somente um string de caracteres. Aqui tem alguns exemplos de símbolos, vários exemplos de símbolos. A Lisp também utiliza t e nil para representar o verdadeiro e falso. O exemplo aqui no if, se if for true, ele exibe a seguinte condiçãozinha, que o t e o nil ele representam justamente o verdadeiro e o falso. Se for verdade e se for falso. Também em números, um inteiro é um string de dígitos oficialmente preenchidos de 1 mais ou menos. Um real aparece como um inteiro, só que possui um ponto decimal e pode opcionalmente ser escrito em notação científica. Um racional se parece com um 2 inteiro com um e entre eles. Lisp suporta números complexos que são escritos das seguintes maneiras. Aqui tem alguns exemplos também dos números em Lisp. Aqui as associações, que um cons é somente com um registro de dois campos. Os campos são chamados de K e CDR por razões históricas. Na primeira máquina onde Lisp foi implementada, havia duas instruções assemblies K e CDR, Context of Address Register e Context of Decrement Register. Cons foram implementados utilizando-se esses dois registradores, como dado no exemplo. Agora eu vou falar de listas. As listas no Lisp já há um pouco mais de estrutura de dados, que você pode, muita gente não sabe, mas é possível construir muita estrutura de dados a partir de conses, que foi o que foi falado aqui em cima das associações. A mais simples, com certeza, é a lista encadeada, que é uma das estruturas de dados mais utilizadas na linguagem de programação Lisp. Uma lista, assim, pode ser criada com a função de lista, que é essa list, e essa lista aqui é o que vai ser inserido na própria lista, que seria uma lista encadeada. Observe que Lisp imprime listas de uma forma especial, ele omite alguns dos pontos e parênteses. No decorrer da explicação, eu vou dar alguns exemplos de como que é, alguns exemplos de código mesmo de implementação em Lisp mesmo. Aqui já tem alguns exercícios para exibir, mas não vem ao caso. Aqui agora são funções aqui do próprio Lisp. Bom, de início para Lisp na introdução, isso é bem interessante. Aqui também eu achei um tópico bem interessante de por que utilizar Lisp. Parece que existe uma questão recorrente para aqueles que ouvem falar de Lisp pela primeira vez e por que a primeira vez seja este sobre a forma de qualquer um de seus dialectos. Por que Lisp? A pergunta acentua-se porque quando percebem que, de fato, aqueles que se encontram entusiasmados com Lisp encontram-se mesmo viciados. Ora, isso surge em aulas, apresentações e um pouco por todos aqueles que tentam disseminar a semente do Lisp. Paulo Graham dá uma resposta interessante à questão na sua página, visto que existem duas traduções, uma para japonês e outra para romeno. Cá fica a portuguesa. Se o Lisp é tão bom, por que
Por que é que não existe mais pessoas a utilizar? Um estudante colocou-me essa questão durante essa apresentação que fiz recentemente. Não foi, no entanto, a primeira vez. Em linguagem de programação, tal como em muitas outras coisas, não existe grande correlação entre popularidade e qualidade. Por que é que John vende mais que Jane Austen? Será que o próprio escritor afirmaria que ele é próprio ser melhor escritor? Aqui está a primeira frase da Pride. Será uma verdadeira universidade? Será uma verdadeira universalmente aceite? Resumindo aqui no que foi dado aqui no Lisp, é que o, o autor aqui dado falou que muita gente não utiliza a linguagem de programação em si Lisp pelo fato da sua pequena popularidade. E que as próprias outras linguagens de programação pela sua alta pelo seu grande conhecimento e pelo seu baixo índice de qualidade, às vezes, de algumas linguagens de programação para fazer certa coisa, muitas pessoas deixam de procurar elas e passam a usar as mais usuais, onde muitas das vezes não são as melhores a se usar. Aqui tem alguns exemplos de Lisp. Aqui tem um primeiro código, que ele retorna o segundo elemento de uma lista. Aqui é uma função, e essa lista aqui é uma lista encadeada, e que com essa função aqui ele te retorna o segundo elemento de uma lista. Aqui não está rodando por causa que eu não estou logado no lugar. Beleza. Aqui tem algumas abreviações comuns no Lisp, que são essas. Aqui tem alguns exemplos de manipulações de strings. E aqui tem números e tem alguns dados de números e matemáticas de como se utilizar em Lisp. Aqui são os escopos das funções utilizados em Lisp. Não dá para falar de tudo ao mesmo tempo, que é muita coisa. Mas aqui tem algum exemplo de uma variável utilizada para calcular o raio a área do raio de uma área. Aqui embaixo tem um exemplo de como ficaria isso em código, que ele calcula a área de um círculo, que aqui ele passa os dados por parâmetro na questão em si. Ele declara o valor de π, o valor do raio, e a área é o que ele vai descobrir fazendo a multiplicação dos dados recebidos por parâmetro. Aqui a função print, ele imprime no console do navegador os dados que está passando aqui para o parâmetro, que é o print alô mundo, que se rodar aqui ele não vai exibir, mas ele exatamente faz isso. Aqui é a função map, que é uma função muito utilizada para mexer com muitos dados, principalmente na parte de estrutura de dados. O map é muito bom, ajuda muito, principalmente quando se for mexer com grande quantidade de dados. O map é uma função muito importante. Aqui tem mais alguma função para exibir o tamanho o tamanho de um array, por exemplo, de uma lista. Aqui ele exibe tanto o tamanho e imprime no console do navegador. Aqui é uma função de filtro, que ela retorna uma cópia da lista contendo apenas os elementos para os quais a função f retorna verdadeiro. Essa função aqui de baixo indica se a função f retorna verdadeiro para todos os elementos de i, e a atomList ela indica se todos os elementos de i são átomos. E essa função memberX indica se o elemento x está presente na lista 1. Já a fracx1, a def, indica quantas vezes o elemento x aparece na lista. Já essa função aqui, a i7, ela indica se i é um conjunto, isto é, uma lista na qual todos os elementos são distintos. E a reduce_f i aplica a função f sobre um acumulador para cada valor da lista, da esquerda para a direita para reduzi-lo. Reescreva, e aqui tem um exemplo para você utilizar, reescrevendo a função allFL usando reduce. Bom, isso foi uma breve explicação do que é e como que funciona a linguagem de programação Lisp. Valeu, galera, é nóis!